Olá, eu sou o Cauê, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do quarto semestre pela FATEC Zona Leste. E hoje eu vou falar sobre Collections Kiwi. Então, primeiramente, o que são collections? Collections, ou coleções genéricas, são representações de um grupo de objetos que oferecem ao programador uma estrutura de dados para a manipulação dessas estruturas de dados. Ou seja, a implementação dessas estruturas de dados por parte do programador é desnecessária. A interface collection serve para passar o grupo de objetos com métodos genéricos, criando uma estrutura de dados para estes objetos, além de oferecer a manipulação destes, como adicionar, remover, comparar e etc. Já a classe collection é responsável por fornecer o método static, que manipula as coleções polimorficamente, com algoritmos empacotadores de pesquisa, ordenação e entre outros. As classes e interfaces de coleções são pertencentes ao pacote java.util. Antes do Java SE 5, as classes de coleções armazenavam e manipulavam referências object, ou seja, era permitido o armazenamento de qualquer objeto em uma coleção. Sendo assim, um programa que fosse processar uma coleção teria de fazer a sua coerção, ou seja, a conversão de suas referências para um tipo apropriado para que o programa pudesse, aí sim, processar os objetos de forma eficaz. Após o Java SE 5, foi possível especificar o tipo de objeto que seria armazenado e referenciado em uma coleção. Para a manipulação de objetos, a interface oferece os métodos como o size, que retorna um inteiro com o tamanho da coleção, o isEmpty, retorna um boolean indicando se a coleção está vazia, o contains retorna um boolean indicando se o elemento passado como argumento está presente na coleção, o add insere um elemento na coleção e o remove remove um elemento da coleção. No caso de listas, caso um argumento seja int, será removido da lista o elemento na posição passada como argumento. Em filas, o método não irá aceitar argumentos, pois sempre irá remover o primeiro elemento da fila. Kiwi. O que são Kiwi? Kiwi são mais conhecidas como filas, ou seja, são estruturas de dados derivadas de collection. Seus objetos são organizados em FIFO, ou seja, first in, first out, ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a sair, embora a ordem de adição de elementos possa ser personalizada, ou seja, a ordem de adição não, a ordem dos elementos que vão ficar na fila possa ser personalizada. Assim, caso deseje adicionar um elemento à fila, este será adicionado no final da mesma. No caso de remoção de elementos, o primeiro elemento será removido. A interface Kiwi oferece métodos adicionais para as operações comuns de estruturas de dados. Para adicionar, a interface conta com o add e o offer. Em caso de falhas, o add retorna um illegal state exception, interrompendo a execução do programa. Já a segunda retorna o false, sem interromper a execução do programa. Para remover, há os métodos remove e pull. Ambos retornam o primeiro elemento da fila, mas caso a lista esteja vazia, o remove também retorna uma exception, que é o no such element exception, enquanto que o pull apenas retorna null. Os métodos element e pick retornam o primeiro elemento da fila. No método element é retornada uma exception no such element exception, caso a lista esteja vazia, enquanto que o pick retorna null. Perceba que os métodos add, remove e element são da interface collection, mas podemos usar em Kiwi, pois a interface Kiwi herda da interface collection. A Priority Query é um tipo de fila onde seus elementos são organizados em sua ordem natural ou conforme um comparador. Ou seja, os números são organizados do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Strings são organizadas pela ordem alfabética. Em ambos os casos, serão organizados em ordem automaticamente. Assim como as queue, a sua capacidade total aumenta conforme novos elementos são adicionados. Há como fazer uma comparação para que os elementos sejam adicionados numa determinada ordem com a implementação do método compareTo. A Linked Blocking Queue é uma fila composta por nós,
ou seja, é como se fosse uma linked list. É uma fila ligada, mas que pode ter ou não limite de capacidade. Caso não seja declarada uma capacidade máxima, a sua capacidade será igual à constante integer.maxValue, que é o número máximo que o int pode conter, que no caso seria 2 elevado a 31 menos 1. E aqui alguns benefícios em usar as collections, que seriam a codificação mais rápida e alto desempenho, pois o uso dos métodos das interfaces aumenta a qualidade de desempenho do software, além da interoperabilidade e reutilização do código e a redução de esforço por parte do programador. Agora eu vou mostrar como que a lista se comporta em código. Começando então com a parte prática, aqui no main eu fiz uma instância da classe filaMétodos e executei o método teste. E neste método eu vou implementar a fila, que é queue. Aqui eu não preciso importar, porque eu já importei ali no java.ult.queue. Aqui você declara o tipo dela, nome. E aqui você declara o tipo de fila que você quer implementar. Nesse caso eu vou fazer uma linked list, do tipo integer também. E aqui eu vou começar a adicionar alguns elementos. 8, fila.add. Add. E aqui no sysout eu vou retornar o elemento que está há mais tempo na fila, que é através do método element. E aqui eu vou remover o elemento conforme a classe quer. Ou seja, ela não quer nenhum parâmetro, ela não pode ter um parâmetro, porque o remove ele remove o elemento que está há mais tempo na fila, que nesse caso é o 8. Então ele retornou o 8 primeiro, e depois retornou o 8 de novo, porque era o elemento que estava mais tempo na fila. Mas se porventura nós colocássemos o element e o remove sem que a fila esteja com algum elemento nela, ele retorna o no such element exception aqui no element. Mas se fosse o remove, retornaria igual. Então, no caso do remove, o element e o element, se tratando de filas, não é recomendável usá-los, usar os métodos de collection. Por isso que é melhor usar os métodos da própria interface queuing, que para remover seria o poll, ou se não, para retornar só exibir o primeiro elemento da fila, é o pick. Nesse caso ele retorna null, e não interrompe a execução do programa. Ele executou o element e o remove normalmente. Eu vou mudar aqui o tipo da fila para uma linked blocking queue de integer também, de tamanho 3. E vou adicionar mais um elemento. E ele retornou o illegal state exception queue full na linha 14, que é o novo elemento. Ele retornou porque a capacidade dela estourou. Então é mais conveniente, volto a repetir, que seja usado os métodos da própria queue.
que no caso de adição de elementos é o offer. Nesse caso, há a execução do programa normalmente. Há outro tipo de query, que eu também cheguei a citar, que é o Priority Query. Mas nesse caso eu vou fazer com uma fila com objetos, que no caso é o produto. Fiz uma classe produto, ela possui uma string nome, double preço, uma int quantidade. E aqui no main eu fiz 3 instâncias de produto. Uma café, seu preço, sua quantidade, açúcar, preço, quantidade, sal, preço, quantidade. E aqui eu implementei a fila. Query produto, fila produto, priority query. Mas no caso dessa priority query, eu vou fazer do jeito personalizado que eu havia citado, que tem que ter o método compareTo. Para isso, você precisa do implements comparable produto. Aqui ele já fala, the type produto must implement the inherit abstract method comparable produto compareTo produto. Mas antes eu vou fazer o construtor dela, de produto. Você vem uma string n, um double p e um int q. E aqui eu vou implementar os getters. Aqui embaixo, aí sim, vamos fazer o public int compareTo, que recebe produto p. Se this.equals, que recebe um object p, irá retornar 0. Se for igual, ele retorna 0. Se não, this.get. Aqui nós começamos a personalizar, né? No caso, como eu estou fazendo uma estrutura para uma comparação numérica, eu vou fazer de preço, mas eu posso fazer também de quantidade. Mas inicialmente eu vou fazer de preço, this.getPreço, p.getPreço, maior que, return 1. Se não, return menos 1. Inverti aqui. E aqui em cima eu vou implementar um boolean equals, que recebe produto P e retorna this.getPreço igual p.getPreço. Para que eu possa exibir para vocês a ordem da lista, eu preciso também fazer um public string toString, que retorna nome, get nome, preço, get preço e a quantidade e aqui na nossa fila produtos, vou mandar produto 1 e a produtos.offer, produto 2, e aqui eu vou fazer um while enquanto a fila produtos foi diferente de vazia, is empty, ela retorna o produto que está na cabeça da fila, com o poll.
Então aqui, primeiro vem o sal, pois o preço dele é o menor, depois o açúcar e o café. Isso porque eu quis que o Compare To implementasse com o Get Preço, que eu implementei com o Get Preço, mas fosse Get Quantidade, também seria possível. É só mudar aqui no Compare To e no Equals, que retorna conforme a quantidade. No caso de uma variável string, você pode ignorar tudo isso aqui e return this.compare to this. Get nome, compare to, da classe string, para comparar com a string nome do objeto que você está recebendo como argumento. No caso, p.getNome. E aqui, você implementa o equals. E muda a quantidade para nome. E ele vem na ordem: açúcar, café e sal. A Priority Query ela possui um comportamento estranho que eu gostaria de mostrar. Aqui nós fizemos uma Priority Query. Vou remover esse fila.element. E aqui eu vou printar a fila inteira. Printf. Veja que os dois últimos não estão na ordem. Mas, se fizermos aquele while fila for diferente is empty, ela remove os elementos na ordem 1, 5, 8, 11. Somente quando você tenta exibir a fila inteira, ela mostra esse comportamento estranho. Mas, em suma, é isto. A Kiwi, a interface Kiwi, é uma ótima ferramenta de trabalho. Você não tem esforço nenhum para usá-la. É simples. A menos que você tente fazer uma Priority Query personalizada, né? Mas também não exige muito do programador. Você só faz o compare to, ou o compare to e o equals, ou somente o compare to. E não exige muito do programador. Não exige muito esforço do programador.